Salve, salve galera, uma boa tarde para vocês. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 7 da NET, 9 da Vivo TV, além, é claro, da internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. E olha, em breve em TV aberta. Eu sou Vieira Júnior, vou com vocês nesta terça-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo, ele, o jornalista, o repórter esportivo, goleiro, ciclista e tudo mais que você quiser, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Faltou maratonista também na lista. E é um prazer inenarrável estar com você e com você aí de casa em mais uma Hora do Esporte. E quando você vem com aquele óculos escuro, é o cosplay do Patropi. Que beleza, hein? E aqui com a gente também o nosso querido Luiz Fernando, o nosso tradutor de Libras. Tudo bem, Luiz? Santista, olha o soquinho. Que beleza, grande Luizão. Um abraço para você, gente da melhor qualidade, o Luiz. E olha só, nosso programa de hoje começa falando sobre vôlei, onde o time do Farmaconde Vôlei São José foi bem no Campeonato Paulista, sendo eliminado nas quartas de final para um dos favoritos ao título, em 2 partidas muito boas. Foi disputado ali contra a equipe do Campinas. E agora foca suas atenções para a Superliga Masculina de Vôlei. E para falar sobre a equipe do São José, a gente tem o prazer de receber aqui no Hora do Esporte de hoje o técnico da equipe, o Carlos Schwank, que quando jogador era um central de qualidade, um passe ótimo e ótimas técnicas de bloqueio. Não é isso, Carlos Schwank? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui no Hora do Esporte. Muito obrigado. É mais ou menos isso? Você tinha um bom passe, uma boa técnica de bloqueio quando você jogava? Era mais ou menos isso ou não? Prezava pela boa técnica, né? Era famoso no meio do voleibol pela minha técnica individual de bloqueio. E isso me levou aí, né? Fui central o tempo todo, tinha uma boa leitura do levantador e, consequentemente, fazia alguns pontos aí que ajudava o time. Schwank, para a gente começar esse bate-papo, a gente vai falar de carreira, vai falar de São José, seleção, mas para a gente começar, você começou no vôlei num momento diferente do que é o vôlei hoje. Essas mudanças que o vôlei teve, tanto técnica e taticamente, com o que você jogava, com o que hoje você treina, que você é treinador, tem muita diferença? Fez bem para o voleibol? Nem tanto? Qual que é a sua avaliação em cima disso? Super bem-vindas as inovações do voleibol até hoje. Eu comecei a jogar no final dos anos 80, então já vai lá 30 e poucos anos que eu pratico voleibol, que eu estou no meio do voleibol. Então eu pude acompanhar desde a gente bloquear o saque, né, até ter um limite só de local para sacar, a bola não podia tocar na rede, a recepção de toque não era aprovada. Então, assim, essas evoluções foram muito bem-vindas, né? Por quê? Porque os jogos estavam muito longos, né? Cada jogo bem disputado era em torno de 3 horas, 3 horas e meia. Então, não tinha fim, né? Não tinha fim. E, consequentemente, isso, a preparação era muito intensa e também a vida útil dos atletas era menor do que é hoje em dia, né? Hoje em dia, toda bola é ponto, então não tem aquele sistema de vantagem que antes existia. É o sistema de side-out, né? Toda bola está valendo um ponto. A duração é menor, é mais vendável também para a televisão, para incluir nas grades de TV, né? Porque jogos intermináveis, ninguém tem paciência para ficar, às vezes, na frente da televisão, ou poucas pessoas têm essa paciência de ficar na frente da televisão acompanhando um jogo de voleibol. E hoje em dia é muito mais dinâmico, mais atraente e, consequentemente, eu acho que as nossas conquistas ao redor do mundo também traz essa repercussão. Brunão, o Schwank está com a gente. Schwank, primeiro falar desse comecinho, né? Porque como que você começou, acho que pela altura, sempre tem aquele negócio, vai jogar basquete ou vai jogar vôlei, né? Sempre tem isso. E também queria saber de você, porque você começou, né, nos anos, como você falou, final dos anos 80, e aí você pegou, né, a geração de prata dos anos 80, aí depois veio a medalha de ouro em 92, você então participou dessa construção aí do voleibol que culminou no que é hoje, né? Essa superpotência que o Brasil é hoje. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho também dessa sua participação. Então, em 92, quando o Brasil conquista o ouro em Barcelona, eu era da seleção juvenil, a gente estava em preparação para o nosso sul-americano. Então, já ansiando, né,
todo aquele potencial de algum dia eventualmente estar à disposição de uma seleção adulta. Então, pude acompanhar e sentir aquela emoção na pele. 2 anos à frente, né, eu já estava numa seleção, então em 94 eu já estava numa seleção adulta. Eu tive uma cirurgia no joelho que, né, postergou um pouquinho ali assim ao meu início, então, mas em 94 eu já estava presente na seleção. E essa evolução de treinamento principalmente, eu pude sentir na pele, né? Desde as intermináveis horas de treino até um sistema que a gente tem hoje bem estudado, bem focado no que precisa ser feito para o atleta render. Né? E isso foi muito bem-vindo, esses anos aí de vivência desde a base, onde a preparação física era o atletismo até então, e hoje em dia com uma base de dados muito grande, onde a gente consegue desenvolver um trabalho muito mais desenvolvido para o atleta de voleibol. Schwank, você falou de contusão no joelho, você teve uma outra contusão muito grande. Eu queria que você visse essa foto aqui. Coloca, Matheus. Queria que você falasse dessa foto. Você está com a mão enfaixada. Havia até uma possibilidade de amputação da mão. Queria que você explicasse de forma o mais sucinto possível, mas com certeza um momento difícil para vocês. Um momento crítico na carreira, né? É onde as 2 artérias da minha mão direita elas estavam obstruídas. Isso aí foi após um jogo da Bulgária, se eu não me engano, numa final de Liga Mundial em Belo Horizonte. Eu era um dos principais, naquela época, bloqueadores e estava vivendo um bom momento na minha carreira. Até era titular nesse momento da seleção e eu quase perdi minha mão, né? Foi por pouco. Depois dessa cirurgia foram 6 meses de espera para poder estar apto a praticar o voleibol novamente. Então foi um momento crítico onde eu guardo boas lembranças do momento que eu estava jogando na seleção, mas esse momento da cirurgia e da recuperação é duro. Imagino. Brunão? E aí, depois como é que foi o seu retorno, né? Talvez a preparação psicológica também, para que você chegou, né, quase perder a mão. Então, assim, como é que foi voltar também, né? Ou você já chegou descendo o braço e... A gente é novo, é meio inconsequente, né, cara? A gente quer saber de jogar. Então, eu procurei as formas mais seguras, né? No começo eu usava uma proteção de neoprene em volta aqui para proteger o impacto, principalmente. Mas ao longo do tempo eu aposentei a proteção e continuei naturalmente jogando, fazendo os exames, né? Principalmente de circulação periférica aqui, estava tudo ok e taquei pau. Schwank, e o sonho de jogar numa seleção, o sonho de jogar uma Olimpíada, chegou a Atlanta, eu li uma entrevista, se eu estiver errado você me corrija, você declarou que vendo o Mohamed Ali acendendo a pira naquele momento lá em Atlanta, foi um dos momentos mais marcantes para você. Queria que você falasse sobre isso. Até já me enche, né, os olhos de água, porque foi um dos momentos mais críticos assim, de emoção que um atleta pode ter. Né? Uma cerimônia olímpica, tá lá no meio daquele estádio todo, cheio de estrelas, um nome lendário do boxe lá subindo com o Parkinson. Então, assim, foi um momento muito forte, assim, que às vezes paga todo o empenho que você emprega numa fase de preparação, né? Para estar num momento desse, assim, a gente sofre intensos treinamentos, então, assim, tudo se paga naquele momento. Você fala assim, tudo isso está valendo a pena o que eu entreguei na fase de treinamento para a seleção. Eu não sabia que isso mexia tanto contigo e a gente pôde observar aí nos seus olhos que realmente é algo que mexeu contigo e você guarda no fundo do seu coração. É uma memória viva, né? Quando a gente cita alguma coisa e vem aquele lance na memória, você sente ainda aquela vibe daquele momento. Foi bacana, assim. Às vezes os atletas ou o pessoal da comissão técnica não dão o valor suficiente para esse momento de uma celebração de início. Por quê? Porque a gente tem a competição, tem que estar focado nos jogos, mas quando se pode, é muito legal, uma festa única. Imagina. E é um sentimento, um momento para poucos, né? Para aqueles que têm a devoção, acho, de entregar muito da sua vida para o esporte. Né? Não é fácil, né? A gente abre mão de muita coisa para estar lá defendendo a seleção brasileira. Né? Eu posso falar por mim, esse ano foram 2 viagens, mais de 30 dias fora de casa. Né? E, então,
A gente não está lá só a passeio e se divertindo, é treinamento e dedicação e estudando para o próximo adversário. Não é fácil não, tem que dedicar uma vida inteira para o esporte. Vou fazer o seguinte, o papo tá bom, mas eu preciso fazer um break rapidinho, já já a gente volta aqui com o Schwank, com o Brunão também, para a gente falar um pouco mais da carreira dele. Ele foi treinador do Bahrein de vôlei, é para poucos também, ele vai contar isso para a gente, a chegada dele ao time do São José, perspectiva aí para a Superliga, e já já, depois do intervalo, não sai daí. Muito bem, estamos de volta. Falei, era rapidinho. Estamos de volta com a Hora do Esporte, aqui pela tela da TV Câmara de São José dos Campos, recebendo o técnico do São José, do Pharmacon de Vôlei, São José, o Carlos Schwank. Eu saí do último bloco falando que ele foi técnico da seleção do Bahrein de vôlei, foi técnico muito tempo na Arábia. Schwank, queria que você falasse desse momento, me corrija se eu estiver errado. A gente está vendo algumas fotos de você lá na Arábia. E o detalhe é o seguinte, como eu disse, se eu estiver errado, você me corrija. Você declarou em uma entrevista certa vez que aqui no Brasil, talvez 4, 5 ou 6, enfim, técnicos conseguem sobreviver, de fato, como treinadores de voleibol. O restante paga para trabalhar, entre aspas. E aí você achou, entre aspas, também esse filão de ir para a Arábia, tendo que abdicar de família e tudo mais para trabalhar por lá. Queria que você falasse desse momento, dessa escolha, trabalhar por lá e ótimos serviços prestados nesse momento. O mundo árabe, né, onde eu trabalhei 10 anos, ele é guardado com muito carinho. Na época que eu contar a minha história, eu saí da CIMED, eu era assistente técnico do Marcos Pacheco, a gente tinha sido tricampeão e eu estava começando a ambicionar coisas maiores, até para mim, em termos de carreira, né? Então, eu aceitei uma proposta de ir para a Suíça, para ser técnico lá, fiquei uma temporada na Suíça. Posteriormente, fiquei 2 temporadas nesse, o que estava na foto antes, o Al Hilal, né? Um time da Arábia Saudita, que é um time, esse time aí, né? Que é da família real da Arábia lá. Onde eu tive um sucesso bem grande no começo. Esse time não era campeão da Copa dos Campeões do Golfo. Então a gente foi nesse campeonato, no primeiro campeonato que eu estava defendendo fora do país eles, e a gente foi campeão. E eu comecei a fazer um nome forte de ganhador de títulos naquela região. Fiquei 2 anos na Arábia com bom sucesso, fui ao Bahrein. Fui técnico da seleção do Bahrein. A gente foi 2º colocado na Copa Árabe de Seleções, só perdendo para o Egito. Foi uma muito boa colocação naquele momento para o Bahrein. Então, me levou para o Catar, né, que era o nível mais alto em termos de voleibol, até de expectativas, onde jogava várias Copas Internacionais, Copa Asiática, que dava vaga para o Mundial de Clubes, que a gente chegou a disputar em 2019 pelo Al Rayyan. Então, no Al Rayyan foram 14 títulos em 5 temporadas. Então, foi um mercado muito legal para mim, né? O que eu menciono naquele momento que a gente falou, se você falou do financeiro, os times grandes, o mercado brasileiro é um mercado fechado. Naquele momento, eu estava ansiando uma coisa maior para mim, uma coisa, né, e esse mercado se abriu e eu aceitei de coração aberto e foi muito legal. Aqui no Brasil, 4, 5 times eles pagam legal, onde o técnico consegue se dedicar bastante, e tem o restante do time que tem um pouquinho mais de trabalho na montagem do elenco, até em umas outras áreas de estruturas internas mesmo. Brunão, vamos entrar agora na vida do Schwank no São José, fica à vontade. Primeiro, uma duvidazinha, o nível lá quando você chegou no mundo árabe, como é que era o nível dos jogadores, né? E voltando para o São José, né? Como é que foi receber esse convite do São José para voltar para o Brasil, né? O que te fez voltar para o Brasil? O nível do mundo árabe é um nível médio, emergendo para um nível alto. Até eles participaram do Mundial esse ano, uma coisa inédita. Então, a evolução deles é nítida. Desde que eu cheguei lá, eu consegui ver isso, é palpável o crescimento deles. Por quê? Porque eles trazem muitos jogadores de fora
para ter o status Qatari, para eles jogarem na seleção nacional. Né? É um país de 3 milhões de habitantes, onde só 350 mil são catares. Então, consegue tirar poucos atletas dessa população imensamente rica, onde eles têm tudo. Então, as crianças não querem participar de escolinha. Então, esse programa de trazer atletas de fora é muito forte no Catar. Então, essa interação de culturas torna o voleibol um pouquinho mais forte, trazendo esse nível um pouquinho para médio-alto. Né? E receber o convite, depois de tanto tempo fora, para vir treinar a equipe do Farmaconde, foi muito legal. Né? O primeiro momento, eu procurei saber sobre a cidade, sobre o projeto, as pessoas envolvidas. Então, só coisas boas desde o começo. Né? A montagem do time, quando eu vim, quando eu assumi, era uma montagem de um time competitivo. E isso também já foi um fator muito positivo para eu aceitar estar aqui. E desde então, só coisas boas, né? Eu vim à cidade, conheci, eu vi mesmo que é maravilhosa, o povo acolhedor, os times estão num momento muito bom, né? A comissão técnica que estava aqui tocando o time enquanto que eu estava na seleção brasileira, fez tudo e desenvolveu tudo que eu pedi. Então, eu encontrei o time num momento muito, muito legal. Agora, né, quase 2 semanas conseguindo estar com o time, interagindo, tirando as coisas que eles podem nos dar em termos de competitividade. É uma evolução diária que a gente está em contato, mas muito legal, assim, toda a dedicação desde do início dos atletas, principalmente, até agora. Não tenho que reclamar nada. Schwenk, a gente só tem mais 2 minutos, queria ficar contigo aqui a tarde inteira, que tem assunto para falar. Rápidas pinceladas, uma análise técnica e tática do Paulista. Você chegou na reta final aí da vida do São José no Campeonato Paulista, o que dá para falar? Bom, eu acho que a gente perdeu para o campeão, né? A gente esteve perto de arrancar pelo menos uma vitória e tentar num Golden Set ali trazer uma classificação para São José, mas nos faltou um pouco. Então eu estou tirando esse tempo, esse mês até a Superliga para preparar o time no melhor do que eles podem estar para esse início e estar ambicioso, né, para a Superliga. Eu acho que é interessante, sempre um playoff, os 4 melhores sempre decidem em casa, então eu acho que é uma ambição natural da nossa equipe. Brunão? Com o elenco que você tem hoje, só o entrosamento do Tati e do Sanches que estavam fora, enfim, para a Superliga é o suficiente ou ainda faltam algumas peças? Claro que a gente está falando de Superliga, um campeonato de 5 meses, então quanto mais recheado esse elenco estiver, melhor. Né? A gente briga com o orçamento. Então, eu estou sempre pedindo para a direção às vezes me dá, às vezes não me dá. Nesse momento, está tudo... tá o que está, o time é esse, né? É esse, e a gente está analisando aí se a gente consegue alguma coisa mais de orçamento para trazer outros reforços, mas a gente está bem qualificado para fazer uma Superliga competitiva. Ô, Navajas, contrata um por posição, para ele tá tudo certo. Depois você vê como é que paga. Dá um jeito para ele. Mais ou menos isso, né? Se tivesse um por posição, tá bom para você, não tá bom? Tá ótimo. Schwenk, quero muito te agradecer a sua disponibilidade em vir aqui. Agradecer o Pedro, que proporcionou da agência NTZ. Aliás, a NTZ vai dominar o mundo, hein? Os caras estão com todos os esportes da cidade. Beleza, Pedrão, obrigado pela gentileza, o contato, a sua presença aqui, sua disponibilidade. O bate-papo foi muito bom. Como eu disse, de verdade, gostaria de ficar muito mais tempo, mas você sabe que TV, o tempo urge. Obrigado, sucesso agora em definitivo à frente do São José. Sucesso também na seleção, que você está lá junto com o Renan Dalzotto. A parceria de vocês já vem de longa data. Um abraço para você e até uma próxima. Já fica o convite para você voltar. Tá aceito. Tá aceito. Muito obrigado pelo espaço aí. Tá conversando com vocês aqui na Hora do Esporte. Adorei. Tá? Então já está aceitado a próxima. Maravilha. Obrigado. Esse é o Carlos Schwenk batendo um papo com a gente. A gente vai para um rápido intervalo aqui dentro da Hora do Esporte. Depois do intervalo tem rugby, tem futsal, tem basquete sub-22. São José conquistou um belo resultado. Você vai saber já aqui dentro da Hora do Esporte. Não sai daí. Já voltamos.
Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Foi bacana o papo com o Schwank, né? Gente da melhor qualidade. Ele já aceitou o convite, em breve ele volta aqui no nosso Hora para bater um papo. Quem sabe para falar das finais da Superliga, por que não? Mas o detalhe agora é o seguinte, a gente vai falar de basquete, mas do basquete da base do São José, que vem forte, hein? Pois no último sábado, o São José Basquetebol ficou com o vice-campeonato da LDB, que é a Liga de Desenvolvimento de Basquete, que na prática é o maior torneio nacional de clubes de base do basquete brasileiro. Vamos, TP, em uma final muito disputada na casa do adversário. O Pinheiros sagrou-se tetracampeão consecutivo da competição, acumulando 5 títulos no total. O São José, por sua vez, chegou à sua terceira final, mas ainda não comemorou um título da competição, o que não apaga a grande campanha dos meninos e a grande final que foi decidida nos segundos finais. Você viu ali os minutos finais ali, os segundos finais, com o placar de 80 Pinheiros, 77 São José, na edição do nosso Israel Podes, meu caro Bruno Castilho. 3 pontos importantes aí, né? Um que o São José, você falou, né, que é o Pinheiros, né, um time forte, é o bicho-papão, mas o São José bateu de frente, né? Tomou a virada no finalzinho, o placar foi bem apertado, então mostra que esse time do São José, mostra que essa rapaziada do São José tá bem forte, né? Segundo que o São José tem essa base aí que pode já pro NBB já colher alguns frutos aí, já puxar alguma rapaziada aí para reforçar esse time. E terceiro, que esse time do São José, já não só para esse NBB, né, mas já para os próximos anos aí, prova que o São José, para os próximos anos, vai ter um time e uma base muito forte, que pode servir um time muito forte também. E ó, para você ver como é que o jogo foi equilibrado, Brunão. Primeiro quarto, vitória do Pinheiros, 16-10. Segundo quarto, vitória do São José, 21-15. Para o intervalo, 31-31, pau a pau. Terceiro quarto, São José virou para cima do Pinheiros, venceu por 22-16, abriu 6 de vantagem. Naquela oportunidade o placar mostrava 53-47 para o São José. Aí no último quarto, o Pinheiros, mostrando a sua força, venceu por 33-24, chegando aí a vitória por 80-77. Você falou de destaques? Principais pontuadores da equipe do São José. Vitor, 25 pontos na partida, foi o cestinha da partida, 6 rebotes, 1 assistência. O Serjão, que constantemente joga na equipe profissional, aí reveza junto com Renato Carbonari, 18 pontos, 9 rebotes. E o Pedro também atua na equipe adulta do São José, 11 pontos e 6 rebotes. Destaque também para o Pinheiros, aliás, só pérolas aqui do Pinheiros. O Djalo foi o principal pontuador com 19 pontos. O Bufati, que aliás foi o MVP da final, 18 pontos, 8 rebotes, e o Donaldson, é isso mesmo, o pai dele deve ser fã do Pato Donald, né? Que ele chama Donaldson, 13 pontos, 7 rebotes e 2 assistências, os melhores da partida lá contra o Pinheiros. E um destaque bacana, Brunão, é que o técnico do São José Basquetebol Sub-22, você está vendo aí, ó, o Cris Amed, ele foi eleito o melhor técnico da competição, aí ó, e ainda recebendo o troféu do Sebastião Figueiredo. Olha que espetáculo. Parabéns ao técnico Cris Amed, auxiliar do Sebastião Figueiredo, gente da melhor qualidade, merecido para ele também, né, Brunão? Merecido, tanto que você mostrou aí o scout da partida, né? Merecido porque o time do São José chegou forte nessa final, por detalhes não se sagrou campeão, não quebrou essa boa série aí do Pinheiros, mas quem sabe próximo ano. Maravilha, então tá bom, parabéns aí aos meninos, sucesso. É um vice-campeonato que tem que ser comemorado, muita gente não dá valor, mas tem que ser comemorado sim, tá certo? Brunão, o tempo urge, a informação não para. Ontem à noite, São José Futsal enfrentou o Sorocaba fora de casa pela 8ª rodada da Liga Paulista de Futsal. A partida foi realizada na Arena Sorocaba e o São José Futsal goleou os sorocabanos por 4-0. Vamos ver os gols? Por gentileza, solta, Matheus, aí, ó. Primeiro gol, o Ronei, põe em tela cheia, Matheus, faz favor. O Ronei recebeu da esquerda por trás da marcação e tocou na saída do goleiro. Olha só, belo gol aí do Ronei. O segundo gol, aos 7h35 da primeira etapa, o Xuxa recebeu de costas, girou e bateu de biquinho, olha lá no canto direito do goleiro, 2-0 para o São José. Já na segunda etapa, olha só o passe do menino aí, o Gustavo de calcanhar para o Felipinho, só tocar na saída do goleiro, 3-0 já no segundo tempo. E o Xuxa marcou o quarto aí, ó, recebeu, fez a finta e bateu forte no canto direito do goleirão do Sorocaba, 4-0, bela vitória do São José. É válido lembrar também que o Sorocaba
Sorocaba jogou com uma equipe mesclada, não foi a equipe principal dela, tinha um ou outro jogador da equipe principal, mas a base dessa equipe sub-20. São José não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o que precisava, goleou a equipe do Sorocaba, o São José assumiu a vice-liderança da Liga Paulista no Grupo B, já a gente vai ver, Brunão. Isso é um problema do Sorocaba, né? Eles colocam o que eles quiserem Exato. lá e o jogo é jogado. Então o São José conquistou essa vitória importante fora de casa, né? E o São José que já vinha, né? Tipo, vem de uma boa Liga Nacional, jogou muito bem contra o Corinthians, como a gente falou aqui no último jogo, né? O jogo da despedida do São José, da eliminação, mas jogou muito bem, vendeu o cara a eliminação e aí conseguiu essa vitória fora de casa. Bela vitória para a equipe do São José. O Matheus já antecipou, já colocou aqui para a gente. Liga Paulista, Grupo B, onde o São José está. Santo André Inter líder, 19, junto com o São José, que agora foi a 19 pontos. Depois vem a equipe do Dracena, o Barão de Mauá, lá de Ribeirão, São Bernardo, lá do ABC, o Catis, tá bom da Serra, Botucatu, Juventus Futsal, tradicionalíssima equipe do futsal, o Juventus, o Indaiatuba e também a Wimpro de Guarulhos, outra equipe conhecidíssima no cenário do futsal paulista e também nacional. Parabéns aos meninos do São José Futsal, uma bela partida contra a equipe do Sorocaba. Bruno, o tempo urge para a gente fechar a nossa Hora do Esporte de hoje. O São José Rugby foi até o Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, para encarar o time do Farrapos em partida decisiva das quartas de final do Super 12 masculino de rugby. E o Clube Gaúcho levou a melhor e se manteve como o único invicto da competição ao superar o São José, que é o atual campeão brasileiro, por 35-16. A partida foi equilibrada no começo, com o placar mostrando 18-13 para os donos da casa. Mas no segundo tempo, o time do Farrapos anotou 3 tries que foram decisivos para dar números finais na partida em 35-16 para o Farrapos, que avança às semifinais e encara o time da Poli da capital. Já o São José, eliminado da competição, não briga por título, Brunão. É uma pena, né? Acho que esse segundo semestre não está sendo bom para as equipes da cidade, né? Vôlei, o basquete, o futsal. Mas parabéns para a rapaziada aí por lutar, né? Lutou até o fim, mas infelizmente não conseguiu sair com a vitória. Não dá para vencer sempre, mas o São José é vitorioso, é um dos maiores, se não o maior da história brasileira do rugby. Brunão, o tempo correu hoje, o programa foi bom demais. Grande abraço para você, até quinta. Até quinta, Vieira, o programa foi ótimo com o Schwank aqui, prazer receber esse grande nome do vôlei nacional e até a quinta-feira, até a próxima em mais uma Hora do Esporte. Maravilha, nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, obrigado, e hoje não vou esquecer não, ó o soquinho, opa, cadê? Aê, belezinha, o soquinho. Você fica agora com o programa de Bem com Você, com a bela, com a estonteante, já virou meme, a sensacional, a querida Gisele Lopes, com o de Bem com Você. Eu volto na quinta, o Brunão também, de minha parte, grande abraço, até lá, tchau, tchau.